Glória a Deus. Bora fazer um barulho santo para Jesus aí? Amém. Aleluia. Bora fazer um barulho santo. Amém. Quantos podem ficar em pé? Amém. Glória a Deus. Vamos fazer um barulho santo para Jesus. Dá um brado para Jesus. Jesus, diga: estou aqui nessa noite, Jesus. Eu estou aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pelo teu Santo Espírito, por tudo que tu és, tudo que vais fazer, Senhor, na nossa vida. Nós cremos que o seu Evangelho é prevalecente, Senhor, que a sua palavra é poderosa, Senhor, que assim como diz Apocalipse, Senhor, céus, terra, miríades e miríades de pessoas, toda tribo, povos, tribos, línguas e nações, a Ti, Jesus, se renderão louvores a Ti. E nós queremos povoar, Senhor, povoar os céus com os homens convertidos dessa terra. Usa-nos como ferramenta poderosa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, querido. Irmãos, hoje eu vou falar sobre oferta de libação. Amém? Queremos falar sobre oferta de libação. Abra sua Bíblia lá em Filipenses 2,17, por gentileza. Amém? São dois textos do apóstolo Paulo que falam sobre libação. O tema dessa mensagem é oferecido por libação. Amém? E eu vou explicar um pouco o que significa libação, para a gente ter um entendimento, tá? do que é libação. Aleluia. Amém. Filipenses 2,17 primeiro, e depois a gente vai ler 2 Timóteo 4,6. Filipenses 2,17 diz: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Tenta colocar na King James lá, na versão King James. Amém? Vamos lá. Vê se tem lá. A versão King James diz assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Amém? King James. Conseguiu? Vamos lá. O versículo 2 Timóteo 4,6. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Bora ver se a gente passa para lá. Amém. Isso. Aqui diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. A minha diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Amém. Amém. Então, o que é uma oferta de libação? Vamos entender um pouco do que significa oferta de libação. Para a gente entender um pouco da oferta de libação, a gente tem que entender que haviam vários tipos de oferta na Bíblia, no Velho Testamento, né? A oferta de libação, ela era uma oferta que ela era acrescentada e derramada sobre o sacrifício. Sobre as ofertas básicas que haviam lá no livro de Levítico, principalmente do capítulo 1 até o capítulo 7. Do capítulo 1 até o capítulo 7 de Levítico, você vai ver vários tipos de ofertas. Como que ela era feita? Ela era em forma do melhor vinho que era derramado sobre o animal ou sobre os vegetais, que eram os manjares, que eram entregues ali no altar do holocausto. Em forma do melhor vinho e melhor azeite puro. Eram derramadas sobre o altar, sacrifício do holocausto e ofertas de cereais.
Então, o que Paulo estava falando aqui, irmãos? Paulo estava dizendo, olha, o versículo anterior que nós lemos em Filipenses 2,17, fala que ele estava sendo entregue e oferecido como oferta de libação sob o sacrifício do seu serviço e da nossa fé. E ainda dizia no final, ele diz assim, olha, vocês devem se alegrar, e eu também quero eu me alegro e quero me alegrar com vocês. Amém? Que homem ousado, que homem, assim, de uma maneira natural, irmãos, que homem louco, né? Porque ele estava sendo sentenciado de morte, essa era a verdade, tá? Então, essa oferta de libação, irmãos, era uma oferta derramada, tá? Então, o principal item da oferta de libação era o vinho. Quando o vinho ele era derramado sobre aquele holocausto, e subia, né? Quando pegava o fogo, subia como aroma suave às narinas de Deus. Mas também não só o vinho, o óleo também representava também oferta de libação. O óleo, o azeite, para as ofertas de cereais, ele era uma oblação. O que era uma oblação? Ele era misturado com o cereal, misturado, né? Fazia uma oblação ali, misturava óleo e o trigo, a farinha de trigo, óleo e farinha de cevada, e fazia aquela oferta de cereal, né? Mas também tinha ofertas que elas eram derramado tanto o vinho como também o óleo. Amém? Então você pode repetir comigo: vinho e óleo. Vinho e óleo. Amém? E a gente vai ver o significado dessas coisas aqui. Então, lá em Números capítulo 15, né, de 1 a 10, e capítulo 28, de 7 a 10 e 14, eu não vou ler junto todo com vocês para não tomar muito tempo, mas ele fala de várias ofertas. Então, as primeiras ofertas, elas eram ofertas básicas, amém? Que prefigurava todos os aspectos como sombra do aspecto de Cristo, todas essas ofertas, tá? Mas a oferta de libação, ela era uma figura do Cristo que era desfrutado, vivido, experimentado pelo ofertante. Ou seja, irmãos, ela era um adicional sobre toda a oferta. E o que eu quero falar com isso nessa noite? O que significa ser uma oferta de libação diante de Deus, irmãos? É um pouco mais. Eu preciso me doar um pouco mais, preciso me entregar um pouco mais. Paulo estava dizendo, o fim da minha vida já está se esvaindo, e eu estou sendo entregue à morte, né, como oferta para o prazer de Deus e o prazer dos meus irmãos. E por isso ele dizia que ele se alegrava por causa disso. Então, ele estava dizendo assim, olha, eu estou me derramando como um vinho para o prazer de Deus. Então, a oferta de libação era uma figura de Cristo, do Cristo que é desfrutado na sua vida, do Cristo que é vivido na sua vida, do Cristo que é experimentado por você a cada dia. Então, ela era uma oferta adicional, além do sacrifício, era algo que somava ao sacrifício. E a partir daí, irmãos, Deus falava uma frase. Qual era a frase? Aroma suave às minhas narinas. Porque subia como aroma suave às narinas de Deus. Ou seja, ao nariz de Deus, Deus sentia prazer naquela oferta. Tudo isso eram sombras da realidade que é hoje Cristo, né? Então, vinha como um vinho para Deus e para o prazer de Deus. Amém? Irmãos, esse tema me chama muita atenção, porque nós vivemos hoje, irmãos, numa era, eu acredito, vendo o cenário da igreja no geral, e não só da igreja, mas o cenário do mundo também, das nações, Israel e as nações, eu vejo Jesus voltando, bem próximo, irmãos. E também eu vejo, irmãos, se você abre a internet, por exemplo, entra nas Boas Novas, entra em alguns canais de missões sérios, você vai ver muitos irmãos sendo martirizados, principalmente na África, né? Em países de muçulmanos sendo martirizados. Pastores, um caso agora recentemente de pastores, né? Os 2 filhos dele foram mortos na frente, né, dos pastores, e os pastores foram sequestrados. Vilas inteiras foram invadidas, né,
por muçulmanos, por radicais muçulmanos, e mataram muitas crianças e tal. Então, isso está acontecendo quase todo o tempo, irmãos. Alguns estão tendo uma medida de libação, de entrega para Deus, muito poderosa. E aí eu quero puxar isso para a nossa realidade hoje, para a nossa vida. O que devemos fazer para entregar melhor a nossa vida para Jesus, amém? Quantos daqui, irmãos, nessa noite, realmente, aqui, juntamente comigo, primeiro eu, irmão, quantos querem ser prazer de Deus, amém? Eu quero ser prazer de Deus, mas para eu ser prazer de Deus, eu preciso de uma coisa de entrega. Então, para entendermos um pouco dessa questão do vinho, eu vou ler rapidamente Números 15, que fala a respeito disso aí. Como funcionava? Por exemplo, Números 15 diz que para cada cordeiro do holocausto, 15 versículo 5, diz que para cada cordeiro do holocausto, ou do sacrifício, que era feito lá no altar do holocausto, que ficava no Santo dos Santos, Moisés estava dizendo, preparai 1 litro de vinho para a libação. Se tinha um cordeiro, era 1 litro de vinho, como oferta derramada. Para cada carneiro, agora é o carneiro, preparai uma oferta de cereal, de 2 jarros da melhor farinha para 1 litro de azeite. Outro tipo de oferta de libação. E 1 litro de vinho como oferta derramada, que oferecerás em aroma agradável ao Senhor, a Yahvé. Se for um novilho, agora se fosse um boi pequeno, que vieres a oferecer em holocausto ou em sacrifício, a fim de cumprir um voto, como sacrifício de comunhão ao Senhor, será oferecida além do vinho uma obração, que era uma oferta de cereal, em 3 jarros de flor de farinha, a melhor farinha amassada, como um hin, meio galão de azeite puro, e também apresentarás uma libação, uma oferta derramada de meio galão de vinho. Haja vinho aí, amém? Então, haja vinho. Então, esse vinho ele era derramado, será uma oferta preparada no fogo. Agora imagine, era um animal morto, um animal imolado, colocado ali no altar, esfolado, separado, passado pelo fogo e jorrado, derramado sobre essa oferta, muito vinho, amém? Então Paulo está falando figuradamente dessa cena aqui, entenda, irmãos. Paulo estava dizendo, ei Nero, eu estou indo lá para Roma, mas eu acredito que você entregue como uma oferta de libação, amém? Eu posso estar numa prisão marmetina, preso, ali num lugar insípido, inodoro, num lugar terrível, onde as pessoas ficavam cegas ou doentes, irmãos, mas mesmo ali, eu posso escrever as cartas mais profundas, eu posso ser alguém que está sendo oferecido para Deus, e a palavra de Deus não está presa dentro de mim, ela está solta dentro de mim. Então era como uma oferta preparada no fogo, e ele ainda está dizendo, ei, eu ainda estou feliz por causa disso. Ele está dizendo aqui que ele estava feliz, ele estava alegre, ele disse, olha, eu vou me alegrar com isso, e eu também quero os meus irmãos se alegrem com isso. Irmãos, era um cara indo para um funeral, para uma sentença de morte, com uma alegria extraordinária, amém? Nós estamos entendendo esse cenário, irmãos? Quem está entendendo isso? Será uma oferta preparada no fogo, e o cheiro desse sacrifício, a Bíblia está dizendo que é agradável a Deus, amém? É assim, irmãos, existem medidas de libações, como nós lembramos lá em 2 Timóteo 2,4, diz, Paulo está dizendo, olha, a mim, eu estou sendo já oferecido, e o tempo da minha partida está chegando. Estava dizendo, olha, eu estou quase sendo sacrificado, ou seja, eu estou quase derramando o meu sangue, a minha vida, por causa do Evangelho, amém? Bora trazer para cá, para a nossa realidade, para a nossa própria vida. King James, Bora trazer para a nossa realidade. Existem, irmãos, medidas de libações. Vocês viram? 1 litro, 2 litros, 1,5 litro, 1 galão. Um galão, irmãos, é no mínimo 3,6 litros, um galão, eu já pintei que só a igreja já sei, tá disso aí, é 3,6
ml, né, de líquido. Então esse vinho era derramado. Amém? Em Números capítulo 28, para você entender as medidas da libação, a libação ela era uma oferta derramada. Diga assim comigo, derramada. Para você entender o que é derramar-se, o que é entregar-se. Oferta derramada que acompanha deverá ser preparada com 1 litro de bebida fermentada para cada cordeiro. E esse vinho deverá ser derramado como libação no lugar santo, em veneração ao Senhor. E o procedimento era, ao cair da tarde, deverá ser oferecido o outro carneirinho, como uma oblação, e com ele a mesma quantidade de flor de farinha, azeite e vinho. Diga assim, azeite e vinho, porque eu vou puxar essa questão do azeite e do vinho. Azeite e vinho para libação. Tudo da mesma maneira como procedeste pela manhã. Era de manhã e no crepúsculo, no final da tarde, tinha que ser feito isso, né? Da mesma maneira como procedeste pela manhã. E essa era a oferta de alimento trazida para mim, o Senhor. E o seu aroma era muito me agrada. No dia de sábado, a natureza da oferta mudava. Oferecereis 2 cordeiros, era o dobro, de 1 ano, perfeitos, juntamente com 2 quilos de flor de farinha misturada com o melhor azeite, com a oferta de cereais e também uma oferta de libação, que é o vinho derramado. O vinho derramado. O holocausto do sábado, oferta completamente queimada, deverá ocorrer todos os sábados. Assim, além do holocausto diário e da oferta derramada, as libações de vinho que o acompanham serão assim. Olha aí as medidas: 2 litros de vinho com um touro novo, 1,5 litro com cada carneiro e 1 litro com cada cordeiro. Esta será mês após mês o holocausto que deverá ocorrer a cada lua nova para todos os meses do ano. Irmãos, quero falar de 3 pessoas aqui, irmãos. Primeiro, que a Bíblia relata, além de Jesus, que é o Supremo Senhor que foi entregue como libação para nós, por amor a nós. Quero falar da vida de Jacó. E falando dessas medidas aqui que eu estou explanando, trazendo para nós a realidade, irmãos, existem pessoas, eu creio, irmãos, por isso que alguns entram num ambiente de glória, de desespero tão grande, por amor ao Evangelho, por amor à causa, por amor a Cristo, que fica louco, irmãos, amém? Que a sua própria vida não tem um significado, um valor, mais do que servir a Deus, mais do que amar a Deus. Então isso são medidas. Nessa noite, meu irmão, eu não sei qual é a tua medida. Eu nem posso, nem como pastor dessa igreja, um dos pastores dessa igreja, taxar a sua medida. A grande pergunta é: quem pode taxar essa medida? Quem pode medir a si mesmo? Quem pode olhar para si e ver qual é o nível de vinho que precisa ser derramado, que precisa ser jorrado, para que Deus tenha prazer no meu serviço, na minha adoração, na minha vida, na minha devoção? Filipenses 2,17 fala assim, que eu estou sendo entregue como oferta de libação, como sacrifício do serviço da vossa fé. Paulo estava dizendo, olha, existe um sacrifício, mas ele é prático através de uma coisa chamada serviço da fé. Amém? A primeira pessoa que eu quero falar, irmãos, é o primeiro personagem da Bíblia que fala sobre oferta de libação, e não é Moisés. Moisés não foi o primeiro a falar sobre libação. Quem pode me falar mais ou menos aí? Quem pode chutar? Chutar e falar. Abraão? Não. Também Abraão não. Abraão, ele participou, sim, de pão e vinho, de uma ceia diante de Deus, de comunhão. Mas literalmente quem praticou a oferta de libação foi Jacó. Amém? Jacó tem a ver com a gente, tem a ver com você, tem a ver comigo,
Porque Jacó é uma representatividade da transformação de Deus na nossa vida, do que Deus pode fazer e pode transformar a nossa vida. A experiência de Jacó, ela se divide, eu vou falar de 3 tipos de experiência de Jacó. A primeira experiência é aquela experiência lá do vale, né, de Peniel. A segunda experiência, que vai ser replicada, é a primeira experiência que ele teve em Betel, e depois de muito tempo, quando seus filhos já estão grandes, Jacó volta para Betel novamente e tem experiência com Deus. Onde está isso? Está lá em Gênesis capítulo 28. Em Gênesis capítulo 28, ele tem uma experiência de encontrar Deus. Jacó foi o primeiro homem a oferecer oferta de libação a Deus. Gênesis 28, versículo 18 até o 22, tá? O versículo 18 até o 22, bora lá. Levantando-se do raiar do sol, tomou a pedra que servira de travesseiro, colocou-a em pé, em um pilar, e derramou óleo puro sobre o seu topo. Óleo puro sobre o seu topo. Pode continuar. A esse lugar deu o nome Betel, casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então em Betel Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será o meu Deus. 22. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo o que me deres certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Agora volta para o versículo 18 lá, por gentileza. Onde está essa oferta de libação? Na King James, na minha versão, diz assim, que ele derramou óleo, aqui ó, ele colocou em pé e derramou óleo puro sobre seu topo. A primeira oferta que Jacó faz é uma oferta de azeite. Sabe por quê, irmãos? A nossa primeira experiência, segundo Efésios, é que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, amém? A nossa primeira experiência, que o Espírito Santo foi derramado sobre nossas vidas. E o que nós podemos oferecer para Deus no nosso serviço é tudo que o Espírito mover em nós, amém? É tudo que o Espírito quiser derramar nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso serviço a Deus. Então Jacó, na sua primeira experiência aqui, lá, foi em relação à casa de Deus, irmãos, foi ele ter derramado óleo sobre a pedra representa Cristo, né? E a coluna erigida, ela representa um altar de habitação de Deus, que representa a igreja. O que isso tem a ver conosco? É um processo que nós precisamos ter. Mas pastor, onde é que está o vinho aqui? Calma, vai chegar o vinho lá. Mas lá adiante tem outra experiência de Jacó com o vinho. Então Jacó aqui nessa primeira parte, que ele vai para esse lugar, que é a cidade chamada Luz, ele encontra Deus, irmãos. Como que ele encontra Deus? Ele tem um sonho. Deus vai ao encontro de Jacó através de um sonho. E eu quero falar para você, irmãos, não subestime certos sonhos, amém? Deus fala em sonhos. Deus fala em sonhos, que não seja barriga cheia, que não seja insônia de preocupações, né? Mas que seja sonhos proféticos na nossa vida. Deus vai até Jacó em sonho, no versículo 12, e ele fala com Jacó. Ele diz, olha, e o que Jacó fala? Jacó diz assim, olha, Deus estava aqui e eu não sabia que Deus estava aqui. Eu não sabia que o Senhor estava naquele lugar que era a casa de Deus. Iniciou-se na vida de Jacó o processo. O que foi que Jacó teve, irmãos? Jacó teve medo. A Bíblia diz que ele teve medo. A partir do versículo 12, porque ele recebeu uma revelação de ter achado a casa de Deus. Ele começou a ver e disse, poxa, Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar.
Ele recebeu a revelação de que ali era a casa de Deus. Ele viu a porta do céu se abrindo, né? Através dos sonhos, anjos descendo e subindo, uma escada descendo e subindo, que João fala a respeito disso. E ele ficou impressionado. E quando ele acordou desse sonho, a primeira coisa que ele teve, irmão, foi medo. Sabia que a primeira coisa que nós temos quando Deus nos requer certas coisas é medo? Irmãos, nós temos medo. Temos medo. Temos receio. Por quê? Porque quem somos nós, irmãos, para não temer e tremer diante de Deus, né? Mas ele teve medo, mas ele, mesmo diante desse medo, ele fixou aquela pedra e derramou óleo sobre ela. Ele batizou aquele lugar de lugar chamado casa de Deus. Irmãos, aonde o Espírito Santo é derramado na nossa vida, tem um fixar da presença de Deus, tem um ambiente de glória, como nós cantamos aqui, tem uma movimentação no nosso coração e na nossa vida. Algumas coisas começam a se mover dentro de nós, impressionantes, indescritíveis, irmãos, indescritíveis, para transformar a nossa vida, nos fazer pessoas tão práticas no reino de Deus. Aquilo começou a mexer com Jacó, ele ficou muito impressionado com isso, mas ele teve medo, ele fixou a pedra, batizou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Ele teve um sonho, e ele ainda tinha óleo. O que ele tinha ali, irmãos? Óleo. Tinha óleo. Aqui ele ainda não havia encontrado, irmãos, não havia tido aquela experiência tão gloriosa lá do Vale de Jaboque, que foi lá no capítulo 32. Jacó lhe pede para ser abençoado por Deus. Irmãos, essa primeira experiência que ele teve ainda foi uma experiência um certo superficial com Deus, porque ele teria uma experiência mais forte ainda. E é isso que faz a nossa vida ser uma oferta de libação, quando nós buscamos experiências mais fortes com Deus e pedimos para Deus nos usar mais poderosamente. Amém? De uma maneira mais forte, mais poderosa. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Quantos podem dizer amém? Acorda em nome de Jesus. Amém? Então Jacó pede para ser abençoado. Não é pecado nós pedir para ser abençoado, irmãos. Eu peço todos os dias, Senhor, abençoa a minha mesa, abençoa a nossa empresa, abençoa a igreja, abençoa o trabalho dos irmãos. Não é pecado, irmãos, pedir para ser abençoado, mas a bênção não pode vir antes da presença. Amém? A bênção, ela é resultado da presença. Então Jacó pede para ser abençoado, para depois ele dar. Ele diz, Senhor, ele começa a falar com Deus no versículo 20, olha, Senhor, versículo 20 ele vai dizer assim, Senhor, se tu me abençoar, quando for no meu caminho, me guardar no meu caminho, tu prover todas as coisas, me der roupa, me der comida, me der as coisas básicas. O que ele diz? Ah, Senhor, eu vou dar o dízimo para ti, eu vou devolver. Irmãos, ainda não era uma libação completa. Preste atenção, ainda não era uma libação completa. O que estava faltando aqui na oferta dele? Diga vinho. Vinho. Porque só o vinho, irmãos, só o vinho, o desgastar da nossa vida, o oferecer-se a Jesus da nossa vida, pode dar prazer para Deus. Amém? Isso, Paulo estava dizendo isso lá em Filipenses 2,17, estava dizendo, o sacrifício da minha vida, por amor a Jesus, vai alegrar vocês e alegrar ao meu Deus. Eu me alegro por causa disso. Então ele fala a respeito disso, ele fala no final, que ele diz, olha, e tudo isso, Senhor, é como uma oferta de louvor a Ti. Amém? É um princípio importante. Desse intervalo, do primeiro encontro dele de Betel, com Deus, que ele vê ali, Deus se revela para ele, fala para ele, né? Ali, irmãos, nesse primeiro encontro, o Senhor já fala algo para ele. O Senhor fala para ele assim, olha, Jacó, né? No primeiro encontro não, no encontro de Peniel, Deus já começa a falar com ele, que é outro encontro, começa a falar com ele no Gênesis 32, abre lá Gênesis 32, ele começa a dizer, olha Jacó, eu vou mudar o teu nome, né? Porque tu lutaste comigo, naquela hora que ele luta com Deus, a noite toda, e é tocado, né, na sua perna, o Senhor fala para ele, Jacó, o teu nome não será mais Jacó, mas Israel, príncipe de Deus, porque você lutou como um príncipe de Deus. Jacó lhe pergunta o nome, mas Deus não revela. Deus fala para ele, olha Jacó, eu estou aqui, mas Jacó sabia que tinha lutado com Deus, sabia que tinha sido tocado por Deus. Mais uma experiência. Peniel, irmãos, é a primeira experiência que nós temos de encontro com Deus.
algo que nos toca, algo que nos reposiciona, algo que nos incentiva, algo que nos coloca no serviço, faz o nosso dom ser ativo. Peniel é isso, onde Deus começa a transformar, mudar o nosso nome, mudar o nosso caráter, nossa identidade. Mas depois, irmãos, de muito tempo, Jacó sai, tem encontro com Deus em Peniel, né? O primeiro encontro foi em Betel, teve aquela visão de Deus. Então Jacó vai com os seus filhos, né? Vai com os seus filhos, e ele vai para uma terra bem distante da terra de Canaã, bem distante. E ali naquela terra, no Gênesis capítulo 35, no capítulo 34, acontece uma tragédia. Qual é a tragédia? A tragédia dos dois irmãos que mataram, né, vários homens por causa do estupro de Diná. Diná, a irmã dele, foi violentada, né, e eles fizeram uma pegadinha ali, fizeram todos os homens daquele lugar, Siquém, se eu não me engano, parece que é Siquém, e eles se circuncidaram, e quando foi de noite, eles mataram, né, tanto Rubem, se eu não me engano, Rubem, e Simeão e Levi. Na verdade, Simeão e Levi passaram a espada todos os inimigos. Então, irmãos, aí Deus fala para Jacó de novo. Deus fala para Jacó: Jacó, sai daí, volta para Betel, volta para a casa de Deus, Jacó. Volta para a casa de Deus. A Bíblia diz, irmãos, no contexto, que Deus, ele guarda essa saída do povo de Israel, né? Jacó com os seus filhos, que já eram grandes, né? Já tinha se passado muito tempo da primeira experiência de Betel, tá? Para você entender cronologicamente. Então, quando ele volta, a Bíblia diz que Deus, ele guarda o povo de Israel de ser atacado por todos os inimigos, porque eles estavam furiosos. Já pensou? Eles mataram todos os homens de uma cidade, né? E aqueles homens eram todos unidos, né? Aquelas nações, aqueles povos todos unidos, e com certeza eles iam aplacar a guerra contra eles. Mas a Bíblia diz que Deus colocou medo e pavor neles e os guardou nessa jornada. E aonde ele foi parar? Falando de libação, ele foi parar de novo lá em Betel. É o segundo processo, irmãos. Irmãos, Deus sempre está nos levando para um ambiente da sua casa, amém? Deus sempre está nos levando para um ambiente de serviço, para um ambiente de adoração, para um ambiente de operação, de servir a Deus. Então Jacó, agora abre lá, Gênesis 35, 14, por gentileza. Ele vai, e agora ele vai completar a sua oferta. Bora lá. Olha o que acontece. Então Jacó escolheu uma pedra e a colocou como coluna no lugar em que Deus lhe falara, e derramou o quê? O que acrescentou aí agora? Vinho e azeite sobre ela como uma oferta de libação. Irmãos, agora Jacó estava completo. Amém? Preste atenção. Eu fiquei impressionado lendo a Bíblia, estudando a palavra esses dias. Eu fiquei impressionado. Eu disse: Deus, o que às vezes falta em mim? Eu tenho o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. Irmãos, falta libação. Às vezes falta libação em nós, porque o nosso nível de entrega muitas vezes, irmão, ainda está pequeno nas nossas vidas, porque falta vinho. Falta vinho. Não é que nós não tenhamos o vinho, nós temos vinho. A alegria do Senhor é nossa força, amém? Nós somos alegres por servir Jesus. Mas como é que está o nível desse vinho? Será que tem só quantos ml aqui? Eu até trouxe um negócio aqui. Sei lá, meu, um boticário. 10 ml, o Raíssa conhece. 10 ml, será que está 10 ml? Rapaz, a oferta menor era 1 litro. 1 litro de vinho. A questão, irmãos, não era se ter 10 ou não, poucos ml, porque aquele vaso de alabastro quebrado por uma mulher era pequeno, mas o poder de exalar, atrair a glória de Deus, a presença de Deus era muito grande. Só fazendo o contexto entre o primeiro encontro e o segundo encontro, para nós entendermos. No primeiro encontro, Deus aparece com Jacó através de um sonho. Aqui já não. Deus queria dar algo a mais para Jacó. Deus quer dar algo a mais para nós. Então, Ele mesmo vem agora. A partir desse texto, versículo 14, Ele mesmo vai vir e vai se apresentar diante de Jacó. E o que Ele diz? Versículo 14, ele vai diante de Jacó e ele mesmo aparece diante de Jacó. Agora, irmãos, já não é um sonho, é o próprio Deus
falando para Jacó. Quando Jacó começa a ter essa busca, Deus vai se revelar mais para ele. Ele derramou vinho e azeite. Agora o próprio Deus aparece no topo, ele derrama. Jacó derramou vinho e azeite como libação sobre a rocha, fazendo uma coluna. Nesse segundo encontro de Betel, Jacó começa a entregar as coisas. No primeiro encontro, ele começa a pedir: Senhor, se tu me abençoares, me der pão, me der veste, me proteger. Não é errado, irmãos, não é errado. Eu estou falando de uma experiência que está crescendo, amém? Aleluia? Uma experiência está crescendo, mas agora eles não pedem, Jacó já não vai pedir aqui. Jacó, irmãos, aqui nesse capítulo, no capítulo 25, Deus reafirma o nome dele e diz: tu não é mais Jacó não, tu és Israel. Deus vai reafirmar o nome dele, amém? Bora ler esse versículo aqui, querido, vamos lá, continua lendo aqui, vamos lá. E passou a chamar aquele lugar onde Deus tinha falado com ele, Betel, né? Volta um pouquinho aí, volta mais, pode voltar mais. Tá, aí, olha aí, Deus afirmou a Jacó: eu sou o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, sede fecundo, te multiplicarei, farei de você uma assembleia de nações, nascerão de ti reis, estarão entre os teus incontáveis descendentes. Eu te dou a terra que dei a Abraão, a Isaque, darei toda esta região a ti, a tua posteridade de ti. E quando terminou de profetizar, sabe quem está profetizando aqui? Não é um anjo não, é Deus, próprio Deus falando. Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Irmãos, Deus apareceu para Jacó, amém? Deus falou com Jacó. Outro versículo 14. Então Jacó, depois de Deus aparecer para ele, sabe o que aconteceu? Ele escolheu uma pedra, ele colocou uma coluna no lugar que Deus lhe falara, ele marcou aquela posição, ele disse: esse lugar é um lugar especial, é um lugar onde Deus fala comigo, e derramou vinho e azeite sobre ela como uma oferta de libação. Vamos lá, versículo 15. E passou a chamar aquele lugar Betel, o lugar onde Deus tinha falado com ele. Jacó e sua família partiram de Betel, e quando faltava uma pequena distância para chegar a Efrata, Raquel começou a dar luz. Tá bom, até aí. Sabe o que aconteceu, irmãos? O que levou Jacó de volta a essa situação? Primeiro foi aquela burrada todinha que os filhos dele fizeram: matar os homens de Siquém. E nesse caminho, irmãos, morre uma mulher chamada Débora, que era a ama de Raquel, a que cuidava de Raquel. E Jacó começou a ter perdas, irmãos. Jacó começou a ter sofrimento na vida dele. Tem certo sofrimento, irmão, que nos leva para a presença, que deveria nos levar para a presença, para buscar a presença de Deus. Mas lá, irmãos, a Bíblia diz, como lê aquele versículo, Deus aparece para Jacó. Já não é um sonho, amém, irmãos? Quando a nossa vida, eu acredito que a nossa vida, ela está em doar-se, não apenas pedir e receber, Deus começa a aparecer mais para nós. Deus começa a se derramar mais sobre nós, trazer revelação sobre nós, amém? Então Jacó, ele escolheu uma pedra e colocou como coluna naquele lugar em que Deus lhe falara, e derramou vinho e azeite sobre ele como oferta de libação. Eu quero fazer um gancho nessa palavra, um texto bíblico, e trazer uma aplicação. Você lembra daquela história do samaritano? Que aquele jovem pergunta, né? E diz: Senhor, quem é o meu próximo? Né? Quem é o meu próximo? O que devo fazer para ser salvo? Quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a história do samaritano, e conta a história daqueles dois que seguiram no caminho, né? Tanto o sacerdote como o levita, e aquele rapaz é salteado, é quase que morto, e aí lá vem um samaritano. Todos passam de largo, olham, e passam sem ter sentido, sem ter misericórdia, sem ter socorro, sem se importar com o evangelho, porque essa era a mensagem de Jesus. Porque o samaritano, ele era desprezado. E o que samaritano tinha quando ele viu aquela situação lá, irmão? Ele tinha duas coisas. Ele tinha o quê? Vinho e azeite. Não era isso que ele tinha? A Bíblia diz que ele colocou vinho
e colocou azeite nas feridas e curou aquele homem que foi salteado, que foi maltratado. Irmãos, quem vive numa entrega a Jesus, alguma coisa vai acontecer dentro do seu coração, a compaixão vai surgir, amém? Há umas 2 noites atrás, eu recebi um telefonema, não pude atender, eu estava dormindo, na verdade, mas de manhã eu fui ver a mensagem, né? Tinha aquele jovem que estava pregando o evangelho, que se reconciliou aqui na frente? Pois é. E aí, ele passou uma mensagem. Primeiro eu comecei, durante a semana, a contatar ele, né? Comecei a falar, cara, como é que você está e tal. Vem aqui em casa. Na terça-feira eu pedi para ele ir lá em casa, ele não foi. E começou a falar de vários problemas, várias situações. Eu falei, olha, quarta-feira estaremos orando, e quinta-feira nós teremos eu estou mais perto. Quando for de quinta para sexta, ele me fala dos problemas dele com a mãe e outras situações, fala do problema da namorada também, e quando é de noite ele diz, pastor, corre aqui, pelo amor de Deus, me socorre. Só que só fui ver a mensagem de manhã, irmãos. Minha namorada está possessa, está endemoniada aqui, tal. Irmãos, não é que eu juro, mas eu acredito que se eu tivesse visto aquela mensagem de madrugada, meu telefone, eu teria saído para acudir esse rapaz, para que ele fosse liberta, a namorada dele fosse liberta 3 horas da madrugada. Eu acredito, irmãos, que vinho e óleo na nossa vida vai gerar uma coisa chamada compaixão. Nosso amor começa a ser restaurado na nossa vida. Quem pode fazer isso, irmãos? Senão o Espírito Santo. Quem pode nos dar essa porção? Porque o vinho e o óleo é Deus quem gera dentro de nós. Infelizmente eu não pude estar ali, passei várias mensagens para ele, né? Eu acho que ele mudou de endereço, vou ter que ir mais atrás dele. Então, irmãos, você tem vinho, vira para o irmão do seu lado, você tem vinho, amém? Você tem óleo, sabe onde você vai aplicar esse vinho, esse óleo? Aí fora, aqui dentro e lá fora. Lá fora tem os salteados, lá fora tem os casamentos destruídos, lá fora tem as pessoas desesperadas. Ontem mesmo na reunião de mulheres eu pude contemplar cenas aqui, queridos, né? De que Deus curando, irmãs jogaram vinho, aleluia, jogaram vinho sobre a vida de pessoas aqui. Eu vi o vinho de Deus curando pessoas, aleluia, eu vi isso aqui. Então, irmãos, preste muito bem atenção, quando eu e você temos um nível de vinho na nossa vida, de desfrute de Deus, a nossa vida, irmãos, ela começa a ter uma alegria indizível. Nós não conseguimos nos conter. A gente fala de Jesus, a gente prega de Jesus, a gente divulga Jesus, a gente participa de Jesus. Onde tudo isso é restaurado? Irmão, diga em Betel. Em Betel. E onde é Betel? A casa de Deus. Sabe onde o nosso vinho, irmãos, ele cresce? Em Betel, na casa de Deus. Sabe onde o fruto do Espírito, ele é maior na nossa vida? A gente é treinado nesse aspecto, é também em Betel. Deus nos leva de volta para Betel, na casa de Deus, amém? Aleluia. Eu acredito, irmãos, que não são apenas sonhos, mas o próprio Deus profeticamente pode falar para nós, Jacó, a tua vida mudou, amém? A cura, a vinho, a libação. Por que Jacó estava crescendo nesse ambiente? Porque isso, irmãos, é o que satisfaz o coração de Deus. Jesus é a verdadeira oferta de libação que satisfaz o Pai, amém? Isaías capítulo 53, pode abrir lá, irmãos, a 740 antes de Cristo, Isaías escreve a respeito de Jesus. Em Isaías 53 ele vai falar dos detalhes da morte de Jesus, da entrega de Jesus, a partir do versículo 9 até o versículo 12. E nesse texto, irmãos, ele começa a falar da morte de Jesus, do sofrimento de Jesus, das dores no seu corpo, mas ele fala algo de uma oferta de libação aqui também. Ele diz assim, que ele foi entregue como oferta pelo pecado da humanidade. Derramaram-lhe uma sepultura com os ímpios, ficou com o rico na sua própria morte, detalhando a morte.
embora jamais tivesse cometido justiça, nem houve qualquer engano, ou em verdade na sua boca. Contudo, do propósito de Yahvé, torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. É o processo, irmãos, do vinho ser formado em nós. Embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado, aqui não era oferta de libação, não, oferta pelo pecado, era aquele cordeiro que foi imolado perfeito para morrer por nós. Mas ele não parou só na oferta de pecado, que é completa para Deus. Mas lá adiante ele vai falar sobre ser oferta de libação. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Deus, de Yahvé, prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra. Isso é o vinho, irmãos. Isso é o óleo e o vinho sendo formado em nós, é o processo de Deus sendo formado em nós. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra. Não desista. O empenho da sua alma, agora, irmãos, ele vai começar a sofrer na sua alma. Jesus sofre na sua alma. Amém? Irmãos, às vezes doer no corpo é uma coisa, mas doer na alma é muito doloroso, porque você não consegue pegar, você não consegue sentir assim, palpar fisicamente, mas a alma sofre. Mas Jesus derramou a sua alma na morte, diz assim: ele ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O meu servo justo ficará muitos e tomará sobre si as mais obras dos seres humanos. Por este motivo, eu lhe darei uma porção. Olha a porção que ele vai dar, essa é a porção do vinho. Olha que ele vai derramar entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões. Essa é a vitória de Jesus. Porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte. Outra versão diz assim: ele derramou a sua alma na morte para a nossa santificação. O que é isso, irmãos? Oferta de libação, derramar a sua alma na morte. Então, sabe o que é isso? Jesus entregou a sua vida para valer por nós, amém? Ele entregou por amor, disse: eu vou por amor, vou até o final, e eu vou completar a vontade do meu Pai. Ele derramou a sua alma na morte, até a morte, e foi contado entre os criminosos, porquanto ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Irmãos, Jesus cura a nossa alma, aleluia. Jesus cura a nossa alma. Jesus, com todo o seu sofrimento, ele triunfou, aleluia. Ele triunfou. Por isso que uma oferta de libação representa não parar na dor, mas ser curado dessa dor, curado dessa dor. Porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte. Ele derramou. O que é a oferta de libação? É derramar. Amém? É derramar. Falei de Jesus, falei de Jacó, falei de Jesus. Jesus, ele foi a própria oferta perfeita. Por isso que ele diz que o Cordeiro perfeito, a oferta pelo pecado por toda a humanidade. Irmão, só o perfeito pode trabalhar uma perfeição em nós, amém? Muitos imperfeitos, oh meu Deus, mas só aquele que é perfeito, Jesus, perfeito amor, pode nos tornar perfeito. Meu Deus, por isso que tem a nossa humanidade, precisa ser trabalhada. E olha, irmãos, existe um preço de um sofrimento completo que ele pagou, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, e ele empenhou a sua alma ao máximo de entregar por nós. Ele não se reservou em nada, porque ele nos queria plenamente curado, aleluia, plenamente restaurado, para nós restaurarmos vidas, pela própria vida, pela sua própria morte poderosa, amém? E agora, irmãos, voltando para aquele homem chamado Paulo, onde a igreja, é na igreja que se oferece uma libação por amor do Evangelho de Cristo. Eu sou um admirador dos escritos de Paulo, amém? Eu creio, quantos são admiradores dos escritos de Paulo aqui? Amém, eu sou admirador dos escritos de Paulo. Eu viajo, irmãos, nessas histórias de Paulo. Aqui, irmãos, ele já estava praticamente no seu martírio. É quando ele diz: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me. Paulo tinha duas coisas: ele tinha óleo e tinha vinho. Com todos vocês eu me alegro.
Quanto a mim, eu estou sendo, versículo 2 Timóteo 4,6, já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Eu estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida está chegando, está acabando o meu tempo com vocês. Paulo falando. Irmãos, existe 2 S aqui nesses versículos que eu extraí, do capítulo 2 de Filipenses 2,17. 2 S's. Primeiro, para sermos oferta como libação, como Paulo está explicando aqui, nós precisamos entender o que é sacrifício. Eu não estou falando de sacrifício de tolo, irmãos. Preste muito bem atenção. Eu não estou falando qualquer tipo de sacrifício que tente substituir o sacrifício de Cristo. Não estou falando disso. Eu estou falando de um amor. Sacrifício na Bíblia representa amor. Amém? Sacrifício representa amor. Eu sempre dou esse exemplo. Um pai, uma mãe tem capacidade de sacrificar pelo seu filho. Mas sabe qual é, irmãos? O verdadeiro sacrifício é quando nós amamos quem nos ofende, é quando nós amamos aquele que se tornam nossos inimigos. Amor sacrificial, que é capaz de entregar a própria vida, e o amor que se doa. Então o primeiro S aqui é sacrifício. Não existe evangelho que opera nas obras não vazias, mas nas obras de amor, que Paulo nos explica também, se não houver sacrifício. Para eu me relacionar com a Regina, eu tive que ter um sacrifício por ela, irmão. Amém? Verdade. Para eu conquistar a baixinha, eu tive que me sacrificar por ela. Amém? Eu tive que deixar algumas coisas para poder amar exclusivamente ela. E para essa minha esposa e cuidar das minhas filhas como ela cuida, ela tem que se sacrificar também, porque sacrifício é doação, irmãos. Por isso que libação é derramar. Amém? Homens, prestem muito bem atenção, incluindo eu primeiro. Amor verdadeiro, amor que se doa, irmãos. Amém? É amor que se entrega. Nossa esposa, nós só teremos autoridade diante de nossa casa, nossos filhos, se nossas esposas verem que nós nos doamos por elas, ou pelas nossas filhas, ou pelos nossos filhos. Amor é sacrifício, sacrificial, capaz de entregar a própria vida. Era isso que ele estava dizendo: olha, vai jorrar sangue, o meu sangue, eu vou ser decapitado, eu vou ser morto, mas eu vou morrer. Em Levítico, em Números, para cada tipo de animal e cereal, como eu havia falado, havia uma perspectiva divina, irmãos. Irmãos, eu creio que aqui, Paulo era um touro. Sabe dos números lá que a gente viu? Já não era 1 litro, amém? Já não era, como disse o Railton aqui, 10 ml, era 2 litros. Irmãos, já não é tantos ml para se oferecer para Deus, já é o vinho crescendo, a alegria do Senhor crescendo, o prazer em Deus crescendo. E por isso, irmãos, é que nós nos sacrificamos por Jesus, nós amamos Jesus, nós queremos, nós perseveramos no Evangelho, porque existe um vinho, é 2 litros para um touro, é 1,5 litro, no sábado aumentava mais, ainda no sábado aumentava mais, sobre farinhas e cereais, era de manhã, de tarde, haja vinho, haja derramamento, todos os dias, desde o início da nossa vida cristã, desde o início do nosso dia, até o final do nosso dia, nós precisamos nos oferecer como sacrifícios a Deus, como sacrifício de amor a Deus. O primeiro S é o sacrifício. O segundo S é o serviço da vossa fé. Está aqui, ó. Serviço proveniente da vossa fé. O teu sacrifício, o meu sacrifício vai levar você para um ambiente de serviço. Amém? Pegou aí, irmão? Sabe por quê? Porque Deus nos dotou de talentos, de capacidade. Deus fez com a gente o que Ele fez com Jacó lá. Jacó, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar, vou te dar habilidades, vou te abençoar deveras, vou te abençoar. Deus te deu talentos, te deu capacidade para que você opere no serviço, eu e você opere no serviço. Libação, Paulo estava preocupado, ele estava dizendo: continue no serviço de vocês. Essa palavra no grego significa leiturgia, ou liturgia, que é a fé que é movida pela atitude do Evangelho, com obras, com energia, com garra, com força e com trabalho. Amém? Amém.
Sabe o que Deus falou para Paulo um dia? Paulo, vai, não te cales, fale, e não te cales. Paulo era um touro, era um homem cheio do Espírito, serviço, e ele estava dizendo: rogai ao Senhor da seara, como diz a palavra, que envie trabalhadores para a seara. Então, irmão, o segundo S aqui é o serviço. Aí eu puxo para a nossa casa, sabe, irmãos, existe muito serviço. Deus já colocou serviço na nossa mão, Deus já colocou vidas na nossa mão, só que Ele quer muito mais. Quando você é ganho pelo amor sacrificial, você começa a operar no serviço diante de Deus, as coisas começam a fluir, começam a se oferecer. Ei, meu irmão, começa a oferecer, algo começa a acontecer. Por quê? Porque isso é resultado do amor. O amor com responsabilidade, o amor com obras. Isso é a igreja. No final desse versículo ele diz aqui: olha, gente, eu quero alegrar-me e congratular-me com vocês. O que é isso? Ele está dizendo, irmãos, eu quero dizer para vocês que a alegria quando eu amo, a alegria quando eu sirvo, e a alegria na minha vida e a alegria na vida dos irmãos. Esse congratular-me significa ficar extremamente alegre. Aleluia! Extremamente alegre, irmãos. Extremamente alegre. Não é qualquer tipo de alegria. Não é um oba-oba. Não é porque passando por um sofrimento. Não, irmãos, não tem problema, não é isso, não. Ele estava na beira da morte. Ele estava dizendo: eu quero estar extremamente alegre. Extremamente alegre. Ele estava dizendo: mas eu não quero só estar extremamente alegre comigo, eu quero congratular-me com vocês. Eu quero estar alegre com a Marcela, eu quero estar alegre com o Railton, eu quero estar alegre com o Michel, amém? Com a pastora Regina, quero estar alegre com o Tony, com a Rose, com cada irmã aqui, cada pessoa aqui. Eu quero que essa alegria seja contagiante entre nós, amém? Então não é o estado de uma prisão, um estado de uma situação que vai nos fazer alegre ou não, é a alegria do Senhor. Ele estava dizendo que tinha uma alegria. Esse cara é louco, irmãos, naturalmente falando é louco. Isso é o evangelho que nos faz estar alegre. Por quê, irmãos? A última parte daquele versículo lá de capítulo 4 lá de aquele versículo, irmãos, 2 Timóteo 4:6. São 4 chaves aqui para encerrar. Quanto a mim, já estou sendo derramado com vinho, uma oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. A minha King James diz assim: o tempo da minha partida já se encerra, já chega. Irmãos, aqui tem algo que a gente não pode comprar, que é o tempo. Paulo está dizendo: opa, quem tinha que me beijar, me beijou, né? Quem tinha que viajar comigo nas viagens missionárias, viajou. Quem tinha que pregar o evangelho comigo, pregou. Irmãos, o tempo, ele é um patrimônio intangível, mas muito poderoso. Um dia desse eu tinha 20 anos, irmão. Um dia desse. Hoje já tenho 50. 51, vou fazer 52. Amém? Isso não volta mais. Um dia desse, eu me converti com 16 anos ao Senhor. Um dia desse, irmãos, eu fui líder de adolescente dentro de uma igreja, né, Regina? Depois nós fomos líder de jovens, mais de 100 jovens, loucos por Jesus. Eu tive a minha etapa de cuidar especificamente de jovens. Tivemos a nossa etapa de levantar trabalhos de igreja, vários. Irmão, isso passou ali, agora um outro momento. Eu não consigo mais voltar atrás. Agora é um outro tempo, é um tempo de uma outra esfera, de receber uma palavra madura, amém? De receber uma palavra que nos muda por dentro, que faz alguma coisa dentro de nós, irmãos, aleluia. Isso não vai voltar mais. Então é o hoje. O tempo, ele tem 2 fatores. Primeiro, a gente precisa conhecer o tempo. Qual é o meu tempo hoje na igreja? O que é que Deus está falando conosco nessa igreja? Conhecer esse tempo. Movimentação, né? Isso é o tempo profético. E outra coisa que a gente tem que fazer com o tempo é remir o tempo. Em relação a conhecer o tempo, Romanos fala 13:11, diz: e digo-vos a vós outros que conheceis o tempo, já é
hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quanto antes desde o princípio. Sabe o que é, irmãos? Jesus está voltando. Amém? Jesus está voltando, e Ele está edificando a igreja, está nos chamando de volta para Betel, para derramar óleo e vinho, e esse vinho crescer dentro de nós. Amém? Então Ele está dizendo aqui: diga aos outros que conheceis o tempo. Nós conhecemos o tempo, conhecemos quando vai chover, conhecemos quando está dando muito sol, conhecemos, mas nós conhecemos o nosso tempo com Deus, conhecemos a esfera de Deus atuar nas nossas vidas, conhecemos o tempo do serviço, da movimentação. Precisamos discernir isso, irmãos, conhecer esse tempo. Por que eu estou aqui? O que Deus quer fazer? Como Deus quer me usar? É só isso? Ou posso sair de 10 miligramas e ir para 200 ml? Mas eu posso ir para 1 litro de vinho? Eu posso ir para 3,6, um galão de vinho, sendo alguém que derrama abundantemente diante de Deus? Aleluia, irmãos. Irmãos, nessa conferência lá do Mevan, eu vi muita gente se derramando como vinho. E não era só questão de emoção, irmãos. A gente conversava com pessoas, era gente, sabe, renunciando coisas para seguir a Jesus. Amém? Renunciando certas situações para servir Jesus. Eu conheci pastores, irmãos, pastores, casal de pastores, né, Regina? Pastores que pararam suas movimentações, irmãos, para ter um tempo com Deus ali, para receber cura, receber cuidado, e ser reposicionado. Aleluia. Sabe, irmãos, o vinho do Senhor, ele tem que crescer em nós. Amém? O nível de Deus tem que crescer em nós. A outra coisa, além de discernir, de entender o tempo e se jogar nesse tempo, que é um tempo que se chama já e agora. Aqui, ó. É o tempo, porque agora a nossa salvação já está, não será, irmãos. Jesus está voltando, mas o meu tempo é o agora, Os especialistas na área de gestão, eles dizem o seguinte, que, irmãos, se tem uma coisa que não pode comprar, é o tempo. Eu já convivi com pessoas, irmãos, em estado final ali, na UTI, e outros com câncer já fulminante. E o maior desejo dessas pessoas, sabe o que era, irmãos? Era dizer: se eu tivesse tempo. Diziam: se eu tivesse oportunidade, eu faria isso, eu faria isso, eu faria isso, eu faria isso. Alguns, irmãos, ainda têm tempo, outros que não têm mais tempo, Sabe, Deus nos chama para um tempo de responsabilidade, de amor, de entrega a Ele, de se entregar mais a Ele. Isso é libação, irmãos. E a outra coisa em relação ao tempo é remir o tempo. O que é remir o tempo? Porque os dias são maus, irmãos. Não está fácil viver nessa terra, não está fácil, irmãos. Abre pebinha de açúcar, é morte. Abre o pebão, é morte. Muita desgraça, muitas coisas ruins, pessoas mais malignas, onde o amor, não existe amor, Absurdos, irmãos, absurdos, cada absurdo. Vivemos sim o que diz Timóteo, vivemos sim. E o que é remir o tempo? Diga assim: é aproveitar o máximo. Remir o tempo, é compactar, é aproveitar o máximo, é não desperdiçar. Sabia que todos nós ganhamos por hora? Trabalhamos por hora? É por hora, irmão, que você trabalha. Você pode ser autônomo, você ganha por hora. Se você está empregado, você ganha por hora. É por hora, irmãos, é por hora. Remir o tempo é aproveitar todo o tempo, tempo e fora do tempo. Amém? Esse é Paulo, esse é nós. Quero falar da última experiência. Me aguente só 5 minutos. Sabe qual é a última experiência? Além de Jacó, Jesus no centro de todas as coisas. Depois, Paulo, que eu acabei de falar, é uma mulher, Maria. Lá em Marcos capítulo 14, ela entra em cena, em Betânia, lá onde ela morava. Ela soube que Jesus estava
naquele lugar, e ela entra, invade aquele lugar, no sentido de invadir figurado, né? Ela está ali, e ela tem um aroma suave. Irmãos, essa oferta representa a libação também. A Bíblia diz que ela estava à mesa, do capítulo 14 de Marcos, a 9, ela diz que ela estava à mesa em Betânia, e reclinando a mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, essa mulher Maria, irmãos, trazendo, Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, quebrando o alabastro, diga, derramou é libação. Derramou é libação. Derramou, vou rimar aqui. Derramou não é emoção, derramou é libação. O bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E o que aconteceu? Houve uma indignação. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício? Para que esse desperdício? Será que a nossa vida, a nossa adoração, a nossa entrega, nosso amor a Jesus, sabe, irmãos, a nossa dedicação, a nossa perseverança por Jesus, você e cada um de você, será que para os outros é desperdício? Pode até ser para os outros, mas para Deus não. Para Deus é uma alegria, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar aos pobres. Irmãos, não era essa a intenção mesmo, eles não tinham revelação aqui, porque esse perfume podia ser vendido e dar aos pobres por mais de 300 denários. Murmuravam contra ela. Alguém vai murmurar contra a tua adoração, alguém vai murmurar contra a sua entrega, contra a sua devoção, contra o seu amor, contra o seu serviço. Sim, podem fazer isso. Pessoas, não, o inimigo, irmãos, Satanás, ele se opõe à sua adoração, se opõe à sua entrega, ao seu serviço, porque este perfume poderia ser vendido, 300 denários, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixa ela aí, não perturba essa mulher. Deixa ela quieta. Por que queres molestar essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer esse bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o corpo, ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória dela. Eu quero conhecer essa mulher na glória. Eu quero saber quem foi essa mulher na glória. Amém? Mas eu não quero conhecer só ela, eu quero conhecer tipos de mulheres e tipos de homens com esse perfil, com essa entrega, com essa adoração, como essa mulher. Amém? Eu quero conhecer dentro desse ambiente de comunhão, desse ambiente de relacionamento. Eu quero conhecer. Irmãos, essa mulher está em Betânia. Betânia é a casa de Deus, representa a casa de Deus. Todos nós temos um vaso de alabastro nas mãos, como perfume precioso. Todos nós recebemos dons e talentos, fomos empoderados pelo Espírito Santo de Deus e fomos encorajados pela sabedoria de Deus, pelo amor de Deus, e somos o povo mais feliz da terra. Amém? Somos mais felizes da terra. Onde a gente chega, irmãos, a alegria do Senhor chega. Aleluia. Alegria do Senhor. Amém. Quantos estão aqui, irmãos? A alegria do Senhor chega. Você tem a exalar a alegria. Essa mulher abre esse perfume, todo mundo é incomodado. Por que incomodado? Porque para uns é desperdício, mas para ela era um derramar. Aleluia. Para ela um derramar. Amém. Derramar para Deus. Ela fez uma boa ação, ela teve atitude. O evangelho dela é um evangelho de ações, é um evangelho de atos, é um evangelho de ungir, de atitudes. E ela teve revelação, ela viu quem ninguém viu, irmãos, porque ela tinha libação na mão dela. Ela conseguiu enxergar e ungir Jesus antes de morrer. Irmãos, um morto naquela época só se ungia depois de estar morto. Sabe aquele negócio de remir o tempo? De aproveitar o tempo? Ela estava numa estação de Deus, no tempo de Deus, entendendo o profético de Deus. Ela disse: opa, eu estou vendo alguma coisa diferente aqui, eu vou logo ungir o Senhor. Ela disse, ela recebeu revelação. Quem se entrega com libação sempre vai ter uma palavra de revelação de Deus. Deus sempre vai estar falando algo especial dentro de você. Amém? Deus sempre vai estar comunicando na sua intimidade algo poderoso.
Talvez você não precisa falar para os outros, mas é algo que está ali, palpável, verdadeiro. Você pode se antecipar, irmãos. Você pode. Aquela mulher não estava atrasada, era alguém que estava à frente, até dos discípulos na época. Ela viu algo, ela agiu antecipadamente, atiladamente, antecipadamente, a ungir o corpo de Jesus. Amém? Terminando. E também ela pregou o evangelho. Como ela pregou o evangelho? Ela quebrou o vaso de alabastro e o perfume saiu. O que é pregar o evangelho, irmãos? É exalar o cheiro de Cristo, exalar, né, o que Jesus é, a vida de Jesus, a palavra de Jesus. Todos ali perceberam, até os que eram contra ela perceberam que tinha um aroma, que tinha um perfume sendo derramado. Amém? Tinha algo, amém? O evangelho, ele vai ocupar os espaços, e nesse versículo diz que o nosso campo é todo mundo saberá, né? A Bíblia diz que todo o evangelho, vos digo que onde for pregado em todo mundo o evangelho, será contada a história dessa mulher para a sua memória. Aleluia. Pregue o evangelho. Nosso campo é todo mundo, a começar por aqui, na sua igreja local, na sua cidade, na sua família, no seu trabalho, onde você estiver, você sempre tem um perfume de Cristo para dar para alguém. Aleluia. Nós temos um aroma suave para dar para alguém. Amém? No final, é hora de encher toda a casa com o aroma irresistível de Jesus. Tem um livro chamado Paixão por Almas. Eu tenho ele em PDF, irmãos. Eu gosto de ler de vez em quando. Ele fala dessa paixão, ele fala desse amor, ele fala dessa entrega, ele fala desse derramar diante do Senhor. Ele fala que se você se torna uma libação, é um dos pontos que ele fala, se torna uma libação, é porque o ambiente foi tomado. Nós cantamos um ambiente de glória, o ambiente foi tomado pela presença, pela palavra e pelo propósito. Quando nós nos tornamos libação, presença, palavra e propósito são cumpridos na terra. E no final, irmãos, encerrando, o que Jesus fala? Jesus vai falar da história dessa mulher. Amém? Atos dos Apóstolos, irmãos. Vamos falar de mulheres, né? No sentido, já começou ali. Jesus começa a falar da história dela. É por isso que nós estamos falando dessa mulher hoje aqui. Essa mulher representa uma igreja encharcada do aroma de Cristo, do perfume de Cristo, como uma oferta de libação ao Senhor, entregue ao Senhor. Jesus pode contar a sua história? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Jesus pode falar as suas memórias? Se você constrói, o que você constrói é pelo que nós fazemos. O que vão contar de nós, o que irão contar a nosso respeito, depois do nosso tempo terminar aqui na terra, das nossas missões serem cumpridas. Sua história deve fazer parte da grande história dos filhos de Deus, que se derramou como libação, como aroma suave e perfume atraente a Jesus. Onde estão os Jacós? Onde estão os Paulos? Onde estão as Marias? Onde estão os Samuéis? Onde estão os Michéis? Onde estão cada um de nós, irmãos? Estão aqui. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui para ser oferecido como libação. Pelo menos uma oração nós precisamos fazer essa noite. E eu faço essa oração. Aumenta, Senhor, não desde o seu Santo Espírito em nós, amém, da unção do seu Santo Espírito, mas aumenta também o nível da nossa libação, da nossa entrega a Ele, amém. Há vinho novo, irmãos, na nossa vida, amém. Há vinho novo, mas o odre velho tem que morrer. Tem que ser, não há odre velho e vinho novo, tem que ser vinho novo e odre novo, para que o nível da libação seja aumentada. Para ser libação, eu faço essa oração, é necessário derramar-se sobre a rocha que é Cristo. Cristo é a rocha. Não se derrame sobre pessoas, irmãos. Não se derrame sobre as estruturas.
ou sobre o seu próprio ego. Não se derrame, não façamos isso. Sabe por quê? Porque isso não tem sabor para Deus. Sabe quando a gente se sente vazio? Ou você nunca se sentiu vazio? Eu já me senti vazio na minha experiência. Ser sincero. Porque às vezes estamos se derramando sobre pessoas, expectativas de pessoas, ou em nós mesmos, às vezes nosso recurso. Faça isso. Derrame-se sobre a rocha que é Cristo. Amém? Faça como Jacó, derrame óleo e derrame vinho. Amém? E erga um altar a Deus. Para ser libação, requer doação plena. Plena. Doação plena. Senhor, me conquista. Essa é uma oração que nós temos que fazer, irmãos, todos os dias. Deus, conquista o meu amor, conquista a minha devoção e minha rendição a Ti. Eu preciso. Para ser libação, requer a prática de rendição, de render-se ao Senhor. A Bíblia fala lá em Isaías 53, acabei de ler para nós, sua alma foi derramada na morte. Jesus derramou a sua alma para render-se à vontade do Pai. Para ser libação é preciso oferecer algo a mais, porque era uma oferta que era acrescentada. Amém? É aquilo que o Senhor fala para Pedro: Pedro, ama-me mais do que este, irmãos. Tu tens algo a mais para me entregar? É essas coisas que Deus fala para nós. É para nós. É o que é acrescentado, né? Para ser libação é preciso oferecer algo a mais, o nosso melhor vinho. Você vai ler Levítico de 1 a 7, você vai ver que era o melhor vinho, era o melhor óleo, era a melhor flor de farinha, era o melhor cordeiro, eram as coisas mais perfeitas para Deus. Amém? Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Jesus. Para se oferecer vinho novo, quero que você fique em pé em nome de Jesus. Faz-se necessário enfrentar os processos da fermentação. Não é fácil, irmão, o vinho passar pela fermentação, porque as moléculas começam a se mover ali dentro, né? Há um processo de maturidade, de envelhecimento. Quanto mais tempo esse vinho fica, mais ele maduro se encontra, né? Para ser vinho novo, em odres novos, o velho não vai caber mais. As coisas velhas dentro de nós já passaram, isso que tudo se fez novo. Se você carrega vinho novo, você irá agradar a Jesus em primeiro lugar sempre. Senhor, eu quero carregar vinho novo, e eu quero agradar a Jesus em primeiro lugar sempre. O vinho novo é a essência do perfume que atrai os pecadores de volta ao Pai. Amém? A maioria das essências, irmãos, é claro que tem perfumes, né? Eles são feitos de essência das próprias flores, né? Mas mesmo assim eles têm um grau de fermentação, né? Eles têm um grau de fermentação. Alguns têm o álcool, né, que vem do vinho, composição do vinho. Eu não entendo muito perfume, mas eu sei que Jesus é puro. Amém? Jesus é puro. Ele foi fermentado por nós. Ele se doou por nós. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, orasse comigo nessa noite. Pai querido, obrigado pelos meus irmãos. Obrigado por esse tempo dessa palavra. Que os meus irmãos e eu, Senhor, possamos entender o que é ser, o que é derramar cada vez mais diante de Ti. Pai, nós não temos uma fórmula, nós não temos metodologias, a não ser, Senhor, derramar sobre o Teu altar, da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a ser aroma suave diante de Ti, Senhor. As Tuas narinas, que nossa vida tenha prazer em Ti, Senhor, em todas as áreas. Ah, Jesus, em todas as áreas, que Tu possas penetrar, que Tu possas agir, que Tu possas nos atrair e Tu possas nos reposicionar, Senhor. Aumenta o nível da nossa adoração, aumenta o nível da nossa entrega, Senhor, em serviço, em devoção, em prática, em atitudes, porque Tu és tudo para nós, em nome de Jesus. Nós não queremos só o óleo, nós queremos o óleo e o vinho, e que o óleo e o vinho, Senhor, estejam sempre nas nossas mãos, para nós termos compaixão do perdido, para nós termos compaixões e misericórdia uns dos outros, para que o Teu amor sacrificial, Senhor, seja poderoso na nossa vida. Ajuda-nos como pai de família, ajuda-nos como os líderes dessa casa, ajuda-nos, Senhor, como filhos de Deus, ajuda-nos. Aumenta nessa noite, Senhor, aumenta nessa noite a porção
a porção do vinho do Senhor que é melhor. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Aumenta, Pai. Nos rendemos a Ti, Jesus. Eu convido você a se ajoelhar onde você estiver mesmo, se Deus assim o tocar no seu coração, a se ajoelhar, ajoelhar diante da presença de Deus. Ah, Jesus, nos ajuda, Pai. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Nos ajoelhamos como igreja, Senhor, para que o vinho do Senhor seja melhor. Ah, Jesus. Ouve nossas orações. Pouco a pouco, ouve nosso clamor, Pai. Espírito Santo. Exala o bom perfume do Senhor. Ei, Jesus, até que a casa fique toda cheia. Ei, Senhor, cheia da Tua glória, cheia de homens rendidos diante de Ti, Senhor. Faça a sua oração individual nesse momento diante de Deus. Tudo em mim ganhar. Faça a sua oração. Importa que Ele cresça e eu vou. Há um novo tempo de derramado, Senhor, em nossa casa, em nosso ministério. Ei, há um tempo de Deus. Que é pra você, Jesus, pra você e mais ninguém, pra você. Aleluia. Sim, Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos humilhamos à Sua presença, Pai. Nos rendemos a Ti, Senhor. Sim, Jesus. O Teu amor, por Betel, por casa e ser. Pouco a pouco eu sei que está. Eu sei que está. Eu sei que está. Somos nessa noite oferecidos por libação. Aumenta, Senhor. Aumenta o nível do vinho novo. Rompe os olhos velhos, Senhor. Sim, Ele está. Vira Malabacaia. Ei, Espírito Santo. Eu sei que está. Ah, Espírito Santo. Traz entendimento e despertamento. Em nome de Jesus. Jesus, pra você, tudo em mim, tudo em mim, tudo em mim. Eu me esvazio diante de Ti, Senhor, junto com os meus irmãos. Aleluia. Nos esvaziamos diante da presença. Aleluia. Vamos abraçar uns aos outros. Vão se abracem aí. Declare um vinho novo, declare um vinho novo na vida de vocês, nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Em tudo que fizermos, haverá uma alegria extraordinária, em nome de Jesus. Uma alegria extraordinária. Aleluia. Uma alegria extraordinária, um fruto do Espírito nas nossas vidas. Declaramos isso. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Que o Senhor derrame sobre você e sobre sua vida, sobre sua casa, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação poderosa do Espírito Santo esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.